Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 5 assassinatos no Jaboatão dos Guararapes. Final de semana com assassinatos registrados em Afogados, São Lourenço da Mata, Linha do Tiro, Boa Viagem, Campo Grande, Jardim, São Paulo e Rio Doce. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala no centro do Recife. Filho é preso suspeito de assassinar a própria mãe em Gravatá. Policial militar assassinado a bala e 2 outras pessoas feridas no bairro da Linha do Tiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Eita, final de semana violentíssimo, como sempre. 31 homicídios foram registrados nas últimas 48 horas. 31 pessoas foram mortas neste final de semana. 18 homicídios, 18 pessoas foram mortas no interior e 13 no Grande Recife. E no início do programa, fazendo um apelo solidário aqui para sangue, minha gente. Tem um amigo da gente, o Marcelo Alves de Albuquerque. Marcelo Alves de Albuquerque está internado no Hospital Português. A gente, amiga da gente, está precisando de sangue. Você que pode colaborar aí, a gente agradece, a família também. Vocês devem procurar o IN. O IN é um banco de sangue que fica na rua Tabira, número 54, na Boa Vista. Portanto, minha gente, pode procurar a partir das 8 da manhã. Daqui a pouquinho você pode procurar o IN na rua Tabira 54, na Boa Vista, e fazer sua doação para este rapaz, Marcelo Alves de Albuquerque, que está internado no Hospital Português. Repetindo, qualquer tipo de sangue, tá certo? Daqui a pouco a gente faz outro apelo e repetindo o nome do paciente para você ajudar, tá bom? Porque a violência foi grande também em Gravatá. Ocorreram 2 assassinatos, aliás, foram 3. Um deles foi uma mulher que a gente vai falar daqui a pouco, mas os outros 2, Juscelino Gomes da Silva, de 44 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo, foi na manhã de ontem, na rua 25 de dezembro, bem no centro em Gravatá. 2 homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. A motivação do crime é desconhecida. Os policiais da Delegacia de Vitória de Santo Antão estiveram no local e fizeram os primeiros trabalhos de investigação. O corpo de Juscelino Gomes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A outra vítima de Gravatá foi Edmilson Alves de Almeida, 42 anos de idade. 42 anos de idade. Ele, na verdade, foi a segunda vítima do homicídio, porque foram 3 que nós vamos divulgar 3 aqui, e depois a gente vai falar de uma mulher que também foi assassinada em Gravatá. O Edmilson Alves de Almeida, 42 anos, ele foi assassinado a tiros na rua José da Silva Rios, em Gravatá. Foram 2 homens numa moto que cometeram o crime. Edmilson Alves de Almeida chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA local, e de acordo com informações, ele seria usuário de drogas. A terceira vítima da violência em Gravatá foi Leandro Davino Cavalcante. Ele tinha 41 anos e foi assassinado a bala na própria residência no sítio Russinhas, zona rural de Gravatá. Crime praticado por elementos desconhecidos. Tem uma história aí de que a informação é de que ele seria um ex-presidiário e também ligado ao tráfico de entorpecentes. E homicídios, duplos homicídios, foram 3 duplos homicídios registrados neste final de semana. Isso mesmo, 3 duplos assassinatos. O primeiro, Danilo Henrique Tenório da Silva, 22 anos, e Janaelson Barbosa da Silva, 29 anos. Eles foram mortos a bala na própria residência, na rua Tamarindos, loteamento Vila São Domingos, em prédio da Madre Deus. Foram 4 homens encapuzados em um carro não identificado, mandaram que eles colocassem as mãos na cabeça e depois cometeram duplo assassinato, meteram bala. De acordo com informações, os 2 seriam ex-presidiários por roubo e também tráfico de entorpecentes. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Os outros 2 duplos homicídios, o segundo, as vítimas, Alexandre Marques da Silva, de 21 anos, e o William José dos Santos da Silva, 18 anos, foram mortos a bala no engenho Aratangi, na zona rural de Seriené.
De acordo com informações, os dois seriam usuários de drogas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E o terceiro duplo assassinato foi registrado em uma estrada carroçável da fazenda Canoa, bem pertinho de uma igreja em Salgueiro. As vítimas, Vandeilson de Souza Freire e Valdenir de Souza Freire, parentes, né? Ninguém sabe se irmãos, mas são parentes. Eles foram assassinados a bala e os corpos encontrados nessa estrada carroçável na fazenda Canoa, bem pertinho de uma igreja na cidade de Salgueiro. Foram homens em um carro não identificado que cometeram crime. Por sinal, eles mataram esses dois rapazes e ainda feriram dois outros, Francisco de Assis Freire, também na mesma família, e Joaquim Conserva Barros, que foram socorridos no hospital local. A polícia trabalha com a hipótese de uma vingança. Um jovem de 19 anos de idade, Marlon André da Silva, foi agredido a golpes de faca peixeira no pátio da Beira Rio, em Paudalho, durante uma briga. Dois elementos meteram a faca nele. Marlon André da Silva foi levado para a emergência do hospital local, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Polícia registra 5 assassinatos no Jaboatão dos Guararapes. Isso mesmo. A violência foi grande no final de semana em Jaboatão dos Guararapes. Uma das vítimas, um rapaz ainda não identificado, ele teria sido brutalmente espancado na noite do dia 19 deste mês, bem pertinho de uma loja de joias em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. O rapaz foi socorrido no Hospital da Restauração, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Joemerson Luan de Castro Souza, 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Nova Iguaçu, em Candeias. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas. Por sinal, com ele a polícia encontrou um revólver calibre 22. Estava armado ele. Foi assassinado com a arma. O corpo de Joemerson Luan de Castro Souza, 19 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, juntamente com outro desconhecido que morreu no Hospital da Restauração. André Lucas Oliveira da Silva, jovem com 22 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência localizada na rua Sítio Novo, na quinta travessa da rua Paz e Amor, no bairro Cajueiro Seco. Cerca de 5 homens encapuzados cometeram o crime. A esposa dele estava em casa, presenciou toda a cena e ficou, claro, abalada. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de André Lucas Oliveira da Silva, jovem de 22 anos, também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Wesley César da Silva Lira, jovem com 22 anos de idade, ele foi assassinado a bala na rua São Luís ou rua São Vicente, no bairro da Sucupira. Crime praticado por elementos desconhecidos. Na roupa dele, a polícia, o pessoal da perícia, encontrou drogas e também dinheiro. Policiais do 25º Batalhão foram ao local, fizeram o isolamento da área até a chegada das equipes do IC, do IML e também o pessoal do DHPP. O corpo de Wesley César da Silva Lira, de 22 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto carbonizado na estrada da Vila do Tipe, ali na BR-408, no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. A única informação apurada pela polícia que o crime foi praticado por 2 homens desconhecidos. E você continua mandando mensagens para o zap da rádio sobre o trânsito onde você estiver. Mande áudio para o zap 991 47 85 20. Diga como é que está a situação aí, juntinho de você, nesta segunda-feira, porque daqui a pouquinho às 7 horas, Ciro Bezerra, o comunicador do povo, vai ajudar Pernambuco a andar. Envie a sua mensagem de voz para o 991 47 85 20. 991 47 85 20. E agora vamos falar dos homicídios. Homicídios que foram registrados no Grande Recife. Isso mesmo, no Grande Recife.
Wesley José Oliveira dos Santos, de 24 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo encontrado em uma maré na Avenida Maestro Nelson Ferreira, em Afogados. Segundo informações, ele foi assassinado por traficantes da área e, de acordo com informações, ele, Wesley, seria usuário de drogas e também cometia roubos. Há poucos dias, um irmão dele, Wellington, também foi assassinado e, segundo informações, também por traficantes. Portanto, é isso aí, a guerra pelo tráfico de drogas. Pelo ponto, a coisa está séria realmente. Rian Carlos Matos da Silva, de 29 anos de idade, residente na Avenida Colibri, em Rio Doce, Olinda. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Tiradentes, lá em Rio Doce. Crime praticado por um elemento desconhecido. De acordo com informações, o cara já estava esperando ele chegar. Quando ele foi se aproximando para a residência dele, na Avenida Tiradentes, foi emboscado e assassinado a bala e o corpo encaminhado ao IML, e a polícia segue investigando o caso. Admilson Manuel de Souza, com 47 anos de idade, este foi espancado brutalmente durante uma briga e morreu no calçadão em frente ao edifício Acaiaque, em Boa Viagem. O suspeito foi preso em flagrante por policiais do 19º Batalhão. Renato Batista da Silva tem 26 anos de idade e o corpo de Admilson Manuel de Souza, 47 anos, foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. No bairro do Jardim, São Paulo, também teve assassinato. A vítima, Pedro Henrique Farias da Conceição, tinha 19 anos. Ele foi baleado na Praça Padre Romano, na Rua Doutor Tevaldo Borges, lá no Jardim, São Paulo, por elementos desconhecidos. Pedro Henrique Farias da Conceição foi levado para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Um adolescente de 16 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo na manhã de ontem, na Feira Livre de Tiúma, em São Lourenço da Mata. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele seria usuário de drogas e já havia sido ameaçado. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Leandro dos Santos Gomes, um homem com 40 anos de idade, segundo informações, ex-presidiário por tráfico de drogas. Ele foi assassinado com tiros de pistola 9mm na rua Marquês de Boefendi, bem pertinho de Deise Modas, no bairro de Campo Grande. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Desconhecidos matam e ferem outro a bala no centro do Recife. A vítima fatal foi Renato Rafael da Silva. Ele tinha 27 anos de idade. E o ferido foi Paulo de Tarso dos Anjos Cruz, com 34 anos de idade. Os dois foram baleados ontem por volta das 8 horas da noite, na rua do Imperador Dom Pedro II, no bairro Santo Antônio, área central do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. Renato Rafael da Silva morreu no local e Paulo de Tarso ficou ferido, sendo levado inicialmente para o IMIP e depois removido para o Hospital da Restauração. Policiais militares do 16º Batalhão estiveram no local, isolaram a área até a chegada das equipes do IC do IML e o pessoal do DHPP. O corpo de Renato Rafael da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e, segundo informações, Renato seria um ex-presidiário e também usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado e encontra-se no Instituto de Medicina Legal. E você, vamos ajudar Marcelo Alves de Albuquerque, minha gente, está precisando de sangue, é um amigo da gente. Marcelo Alves de Albuquerque, ele está internado no Hospital Português, precisando de sangue de qualquer tipo. Você que gosta de ajudar,
ajudar o próximo, você pode comparecer ao IN. O IN é um banco de sangue que fica na Rua Tabira, 54, na Boa Vista. Tá legal? Daqui a pouquinho, às 8 horas, você pode comparecer para fazer a sua doação. E a gente aproveita para falar de coisas boas, porque também tem aniversariantes de hoje. Hoje é segunda-feira, é isso mesmo, dia 29. Quem está aniversariando hoje é o Manuel Caetano Cisneiros de Albuquerque Neto, que é sócio da ANSEF, cujo presidente é Admilson Miranda, os diretores de Relações Públicas, João Evangelista, o conhecido João da Água, e também Joaquim Neto, da ANSEF Nacional. E a secretária é Marlene. Kátia trabalha no Hospital da Restauração, completando 70 anos. Aliás, ela completou, me parece que foi sábado. Kátia completou 70 anos de idade. Ela é mãe de Clécia, que é recepcionista do Hospital da Restauração. Está toda a família reunida, Clécia, a filha Kátia, né? Kátia, que é a mãe que é aniversariante, Clécia que está organizando a festa, Clécia, tem também a netinha de Kátia, tem muita gente, a família toda promovendo a festa aí, porque a Kátia realmente merece, completando 70 anos de idade. Parabéns, Kátia, 70 anos de idade. Parabéns, Kátia, 70 anos de idade. Parabéns, Kátia, 70 anos de idade. Parabéns, Kátia. Isso, Rinaldo Teixeira, filho de Dona Socorro, é sobrinho de Beroaldo Teixeira, é irmão do Dr. Paulo Vanderlan, isso mesmo, e o Rinaldo é pai de Mateus e Marquinhos. Os sobrinhos do Rinaldo, Rodrigo e Gabriel, toda a família reunida, inclusive a cunhada dele, do Rinaldo também, Maria Melo, conhecida como Missy Macaco. Olha, Missy Macaco na festa, que coisa! Também aniversariando hoje, Orlando e Ferreirinha. Esses dois fazem parte do grupo dos ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, que fica ali bem na entrada de Nova Descoberta. Toda a turma do colégio, os ex-alunos, professores, ex-professores, todo mundo reunido na casa. Agora vamos decidir aí, vai no Impopar para ver se vai ser na casa de Orlando ou do Ferreirinha. No Impopar é quem vai decidir onde é que vai ser a festa, que será tudo na base do 0800. Geise José Sebastião, um rapaz com 34 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo quando estava em frente à residência dele, na Rua Felipe Camarão, na cidade de Cupira, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lá vem violência contra a mulher. Uma foi morta em Gravatá. E agora temos aqui Shirley Maria Lira Martins, 30 anos de idade. Ela foi assassinada com tiros de pistola e o corpo encontrado em um matagal do loteamento Arco-Íris, no bairro Tamboril, em Arco Verde. Crime praticado por elementos desconhecidos. Ela, inclusive, foi encontrada despida, algumas peças, algumas roupas cobrindo as partes íntimas, e o corpo dela, Shirley Maria Lira Martins, de 30 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. A outra vítima, a segunda vítima da violência, minha gente, uma idosa, Maria Antônia da Conceição, de 73 anos de idade, residente na Rua Tiradentes, em Surubim, foi assassinada a golpes de faca peixeira e o corpo encontrado no banheiro da própria residência. Crime praticado por elementos desconhecidos. A casa dela, da idosa, estava toda revirada. Provavelmente os criminosos cometeram latrocínio, roubo seguido de morte, já que eles reviraram tudo, possivelmente à procura de alguma coisa, e deve ter levado alguma coisa. Portanto, a idosa Maria Antônia da Conceição, 73 anos, pode ter sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Emerson Bezerra Demetrios, com 31 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-316, altura do quilômetro 142, em frente ao restaurante Altas Horas, em Parnamirim, no interior do estado. Crime praticado por dois homens desconhecidos que fugiram em uma motocicleta. O corpo de Emerson Bezerra Demetrios foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. Paulo Vitor Alves da Silva, um jovem com 21 anos de idade. Ramon
Enzo Medeiros Moreira, com 21 anos. Os dois foram baleados na Rua das Nações, na Praça da Sementeira, na Vila Mocó, que fica em Petrolina. Atentado praticado por elementos desconhecidos. Paulo Vitor morreu na hora e Ramon ficou ferido e foi levado para o hospital local. O corpo de Paulo Vitor Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Alexandro Amaral de Almeida, um jovem com 18 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo por trás de uma quadra de esportes localizada na Rua Acre, em Ribeirão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. De acordo com informações, ele, o Alexandro, estaria sendo ameaçado por traficantes da Redondeza. Angélica Plácida Bezerra da Silva, doméstica com 34 anos de idade. Ela foi agredida na Rua Senhor do Bonfim, que fica no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém informou quem agrediu a mulher nem a motivação, e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Davi Melo de Lima, um jovem com 20 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 4:30 da tarde, na Rua Dete Monteiro, no bairro do Cordeiro. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Alisson Barbosa dos Santos, este foi agredido a facadas, espancado no bairro de Igura por elementos desconhecidos e foi socorrido na Policlínica Arnaldo Marcos, lá mesmo no Igura. Severina Paula Ferreira da Silva, com 38 anos de idade, ela sofreu um atentado à bala na Rua Deputado Gomes de Sá, no córrego do Eucalipto, em Nova Descoberta. Atentado praticado por 2 elementos desconhecidos. Severina Paula Ferreira da Silva foi levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removida para o Hospital da Restauração. Maísa Borges da Silva, de 28 anos de idade, foi agredida a golpes de faca na Rua São Gonçalo, em Alberto Maia, Camaragibe, por Midian Brasil da Silva, que presa em flagrante, presa por policiais militares do 20º Batalhão. A vítima foi socorrida no SEMEC, lá de Camaragibe, e depois removida para o Hospital Getúlio Vargas. Natália Franco Montarroz, de 34 anos de idade, e Diego Lima de Barros, 31 anos, foram baleados na Rua São Bento, no Varador, em Olinda, pertinho do bar Cavalote. Foi uma briga lá durante essa prévia de carnaval. As vítimas foram socorridas na emergência do Hospital da Restauração. Fábio Alexandre Souza de Oliveira foi agredido a bala na Rua 13 de Março, que fica no Timbó, em Abreu Lima. Atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Um adolescente de 17 anos foi baleado na Vila do Presídio, em Arco Verde. Atentado praticado por elementos desconhecidos, e ele foi socorrido na emergência do hospital local. Emerson da Silva Gouveia foi baleado na Rua Gomes da Borda, no bairro do Zumbi, por elementos desconhecidos, e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Tiago Lopes dos Santos, este foi baleado na Rua Bogotá, em Aguazinha, Olinda, por elementos desconhecidos. Foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, UPA da Tabajara, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. No Alto Zé do Pinho, um ladrãozinho de moto foi roubar uma moto, desequilibrou, caiu, e aí levou uma surra danada. Por pouco ele não foi linchado, isso mesmo. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Filho é preso suspeito de assassinar a própria mãe em Gravatá. Josefa Maria da Silva, com 72 anos de idade, residente na Rua Padre Cícero, no bairro Santo Antônio, em Gravatá, foi assassinada com pauladas, isso mesmo. Ela teria caído e morrido dentro de casa, pertinho do bar do Alfredo. Agora a polícia prendeu um suspeito, justamente o filho da idosa, Marcos Amaro da Silva, de 53 anos de idade, que ele estaria embriagado. Ele chegou inclusive a violar o local. Ele e um vizinho dele, um tal de Léo, lavaram lá a casa para despistar, mas aí a polícia descobriu que ele, Marcos Amaro da Silva, é suspeito de matar a própria mãe. O corpo da idosa Josefa Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Palmares. E atenção!
policial militar assassinado a bala e 2 outras pessoas feridas no bairro da Linha do Tiro. Edinaldo Clóvis de Araújo, com 55 anos de idade, policial militar, morador da cidade de Tabajara, em Olinda. Ele foi assassinado a bala ontem à tarde, pouco depois das 2 horas. Ele foi morto e 2 outras pessoas feridas, Diego Andrade da Silva e Flávia Luciana Dutra, de 39 anos de idade. Os feridos foram socorridos. Diego, ele levou 5 tiros, foi levado para o HR, e Flávia, baleada na perna direita, possivelmente por bala perdida, foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. E esta tentativa de triplo assassinato aconteceu na rua Sodrelândia, no bairro da Linha do Tiro, bem pertinho do Campo do Café. Segundo informações, foram 4 homens desconhecidos encapuzados em um carro Voyage prata que cometeram crime, meteram bala e mataram o policial militar Edinaldo Clóvis de Araújo, que tinha 55 anos de idade. A polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua no plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte FM 90.3.